Bom dia, é uma alegria falar com vocês e com o Brasil. Na verdade, esse é um jogo permanente. A cada instante, o funcionalismo tenta obter novas vantagens. E é um comportamento natural. A gente não deve se impressionar com isso, não. E também não deve atendê-los. Bom dia, professor. Que prazer tê-lo aqui Bom novamente. dia, Assim, Cláudio. é sempre um momento Bom muito dia, especial Cláudio. para todos nós. Bom Mas, dia. professor, E eu eu queria gostei da saber. tua intervenção. Eu gostei da tua intervenção sobre a China. São É, 5.000 exatamente. anos de experiência em enganar o mundo. É verdade. E com Era, sucesso. era isso que eu queria perguntar ao senhor sobre essa jogada, aparente jogada da China aí para derrubar o preço, a cotação do valor do produto brasileiro. O jogo é esse mesmo, né, professor? O jogo é esse. É o que eu digo, eles fazem isso há 5.000 anos. Têm uma experiência danada. E quando pegam pela frente um bando de ingênuos, divertem-se à vontade e lucram também à vontade. Professor Delfim, e sobre a PEC dos precatórios, hein? Nós tivemos ontem a votação aí, tem hoje o segundo turno pela frente. O governo federal está próximo, né, de pagar e cumprir a promessa dos R$ 400 do novo auxílio, né, que substitui o Bolsa Família. Qual que é a visão que o senhor tem aí desse fato, a repercussão política e, claro, econômica também, né? Bom, a sua repercussão é natural. Agora, eu acho que era muito difícil o governo se escapar desse fato. Na verdade, a ajuda é importante. Eu acho que está tudo combinado. Vamos fazê-lo. Talvez não fosse o ideal, seria possível fazer aplicações melhores, mas a política, como se diz normalmente, é a arte do possível. Quem não tem poder cede, quem tem poder manda. Professor, saiu a primeira prévia de dezembro, né, dessa primeira semana de dezembro, com o IGPM dando inflação de 0,22%. Eu pergunto para o senhor, a inflação começa a cair no Brasil, como ela está no mundo e se 2022 vai ser um ano com menos inflação no Brasil e no mundo, professor Delfim? Eu acho que, primeiro, a inflação que nós tivemos este ano, uma boa parte é consequência da desintegração do sistema produtivo produzido pela pandemia. Você, na verdade, tirou você criou um choque de oferta em que a economia demora um pouco mais para responder às variações da demanda e isso produz uma tensão inflacionária. Ela vai continuar, eu acho, cada vez menor, que cada vez nós estamos aprendendo mais como enfrentar a pandemia, cada vez nós estamos aprendendo mais que existem restrições fiscais que não podem ser violadas e estamos caminhando, portanto, por uma política econômica um pouco mais inteligente que era impossível realmente Professor, de é inventar antes da deflação de pandemia. 0,22, desculpa o equívoco aqui, não é É inflação, isso mesmo. deflação, Verdade, isso. é deflação de 0,22. Ou seja, você passou por um máximo, eu acho que vamos terminar o ano com em torno de 10%, e a probabilidade é que no ano que vem tenhamos uma redução disso. Professor Antônio Delfim Neto, bom dia. Queria ler para o senhor uma declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e aí perguntar para o senhor o que o senhor tira dessa declaração dele. Ele participou de um evento organizado ontem pelo TCU e disse o seguinte: a grande fragilidade fiscal do momento não está ligada aos movimentos de curto prazo de melhora das contas públicas, mas a qual é a capacidade que o país tem de crescer. Porque nas simulações de curva, quando eu coloco crescimento mais baixo e taxa de juros mais alta, a trajetória da dívida explode.
Esse prêmio de risco fiscal não está 100% associado aos ruídos de curto prazo, que se criou um gasto permanente, tem que identificar qual é a fonte, mas a questão qual é? Qual é a capacidade que o país tem de crescer. Se o país não crescer, não vou conseguir atingir a sustentabilidade fiscal. Palavras do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Como é que o senhor lê isso, professor? Eu subscreveria essa proposição do Roberto Campos Neto. Ele tem sido um magnífico presidente do Banco Central, desde o Wilhelm Gotfang. Eu acho que o Banco Central adquiriu uma outra posição, sempre teve uma equipe muito competente, mas hoje tem, ao lado da competência, uma certa independência, uma certa autonomia, que foi conseguida exatamente pelo Roberto Campos Neto recentemente. Essa autonomia dá ao Banco Central a capacidade de usar o único instrumento que ele tem à sua disposição, que é a taxa de juros, para tentar controlar a inflação. Agora, é óbvio que não existe uma política dessa natureza sem que haja uma política fiscal responsável. Professor Delfim, o Supremo Tribunal Federal começa a votar hoje o passaporte da vacina, que foi determinado por um dos seus ministros, né? O ministro Barroso tem causado confusão na entrada de passageiros aqui pelos aeroportos do país, porque não se tem clareza, né, sobre o alcance da medida e também os detalhes. O Supremo tem que opinar nessa questão na avaliação do senhor? É algo que está relacionado à Constituição ou é mais uma daquelas cenas que nós estamos vendo aí, a extrapolação dos limites de decisão da Suprema Corte, hein? Não, na verdade, a Suprema Corte, quando age como Suprema Corte, ou seja, quando age no pleno, ela tem uma capacidade enorme de ajudar ou de atrapalhar o país. As medidas em geral do Barroso são medidas corretas, bem meditadas e, na minha opinião, que devem ser respeitadas. Desde que o pleno aprove, ó. Professor Antônio Delfim Neto está conosco todas as semanas aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom restante de semana para o senhor e até a próxima, professor. Um bom restante de semana para o Brasil.